Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje não teremos o nosso encontro aos sábados, eu estou fisicamente cansada, é normal. Eu estou vivenciando uma experiência humana e talvez amanhã tenhamos o nosso encontro. Se acontecer, nós avisaremos. Mas o conteúdo de hoje, para o agora, foi direcionado especificamente por causa de outro conteúdo que trouxe muitos e-mails à nossa caixa de entrada por causa da manipulação de sonhos que os desconectados da verdadeira luz podem causar. Alguns têm sonhos recorrentes, é aquele mesmo sonho, mas ainda não conseguiram entender por que eles se repetem. Todos nós já tentamos encontrar um significado para os nossos sonhos, mas continuamos intrigados. 1/3 da nossa vida passamos dormindo. Entretanto, nossa consciência nunca dorme. Essa informação é importante, estando despertos ou não. Despertos vai nos ensinar muitas coisas. Enquanto estamos dormindo, a nossa consciência em expansão está atenta a tudo. Encontramos um depoimento onde um homem disse: várias vezes eu tive a forte sensação de que estava em uma existência paralela e que a minha vida estava dividida, aqui e lá. Já comentei em um outro conteúdo, mas vou comentar novamente. Eu vivi isso há alguns meses, antes de ser internada 2 vezes com uma infecção que eu nem imaginava ter. Foram, na verdade, 3 situações. Nas 2 primeiras, a sensação foi tão forte que eu pensei, eu não estou morrendo, eu estou sendo desligada, é isso, eu vou ser desligada agora. Vão apertar um botão e eu vou abrir meus olhos e não estarei mais na 3D. Vou acordar em outra dimensão, com outro nome, outra aparência, uma outra vida. E tudo o que aconteceu foi um grande sonho ou uma experiência de um videogame. A sensação foi tão grande que eu coloquei as mãos nas paredes, uma de cada lado, para sentir que ainda estava viva, que eu ainda estava dentro dessa realidade aqui. A 3ª vez, eu estava andando, saindo do trabalho, quando repentinamente eu senti um puxão no alto da minha cabeça, como se a minha essência fosse sair ali, naquele momento, e o meu corpo biológico cairia no chão, do nada. E eu pensei, não, aqui não, por favor, aqui não. Eu respirei fundo e segui. A primeira experiência aconteceu 2 vezes, a 3ª só uma, e eu não senti mais isso. Eu entendo bem essa sensação e muitos de vocês podem ter sentido isso também ao longo das suas vivências. Me lembro que esses 3 momentos foram mudanças na minha linha de tempo, talvez, muito fortes por escolhas que eu fiz, mas quando criança, com os 5 anos, eu me lembro de um ser que me mostrou 2 mães. Eu sei que era um ser, porque veio à minha mente isso com 5 anos de idade, mas eu não ouvia, só ouvia. Mas eu vi o que ele mostrou. Ele mostrou a minha mãe, mas 2 iguais. E ele disse, essa aqui é a sua mãe, mas essa aqui também é a sua mãe. Só que essa é a sua mãe aqui, essa aqui vai ser sua mãe em outro lugar. Você vai ficar aqui
e essa vai ser sua mãe em outro lugar, ou seja, outra de mim estaria em outro lugar e aquela seria minha mãe, igual. Como é que uma criança de 5 anos pode entender isso? Mas eu entendi de uma forma que até hoje eu nunca esqueci. Então, acredito sim em mundos paralelos, principalmente quando, para quem acompanha o canal, já provamos e mostramos evidência da existência de mundos paralelos fora da tridimensionalidade, interagindo com a nossa dimensão. Cada minuto das nossas vidas, nossa linha de tempo está sendo desenrolada de acordo com as nossas escolhas. Hoje, sábado, você pode ter um casamento para ir, uma festa, um aniversário, enfim. Se você tivesse ido, não estaria aqui. Você não foi. Você alterou sua linha de tempo. Se você tivesse ido, teria visto pessoas conhecidas, desconhecidas, passaria um tempo com elas. Se você não foi, isso nunca aconteceu. Então, você também não interagiu na linha de tempo deles e vice-versa. Ninguém te viu e vice-versa. Às vezes vamos fazer alguma coisa e de repente decidimos fazer de outra forma. Sempre tomamos um caminho e de repente tomamos outro. Sempre diferente daquele que fazemos e muitas vezes também nos atrasamos sem querer. Mas se não estivéssemos atrasados, teríamos produzido uma linha de tempo. Estaríamos encontrando outras pessoas. Mas já atrasados, estamos vivenciando outra linha de tempo que foi formada pelo atraso. Muitas pessoas perdem voos e depois, perplexas, são informadas que aquele avião teve um problema sério, teve que fazer um pouso forçado, pessoas se machucaram seriamente. Foi uma linha de tempo sem você, especificamente. Com você teria acontecido a mesma coisa ou pior? E se tivesse acontecido, você teria só se machucado? Quando os depoimentos incríveis chegam para nós por e-mail, nos sentimos honrados em ver a confiança que vocês depositam em nós, especificamente em mim. Eu sou responsável pela leitura e resposta dos e-mails. Raramente alguém faz isso, e quando faz, quando eu não posso acessar, a instrução é: não leia, responda apenas que o e-mail foi recebido e será respondido o mais rápido possível. Então, quando nos encontramos nesse estado alterado de sonho, não é um sonho comum. Você pode interagir ou ser apenas um observador. Ou também podem ser fatos tão confusos com o surgimento de lugares e pessoas aleatórias que deixam você até com dor de cabeça quando acorda. Sabemos o que é um sonho lúcido. É aquele sonho em que você está naquele lugar vivenciando aquela experiência, você lembra de tudo tempos depois, volta até com resíduos do que aconteceu lá, um arranhão, um odor, uma sensação diferente. Tem algo mais profundo que queremos abordar. Algumas pessoas sofrem 2 vezes. Elas têm aquele sonho lúcido, acordam aliviadas, mas descobrem que ainda estão sonhando e finalmente acordam do sonho que foi vivido em outro sonho. Me lembro de um sonho vívido onde eu estava na década de 30 ou de 40. Eu era observadora. Vi um homem de terno e um sobretudo numa rua muito mal iluminada, encostado no portal de um local que ainda estava fechado. Ele estava fumando. Veio uma criança com roupas de época, com suspensório, um chapeuzinho, tipo uma boina na cabeça, tinha mais ou menos 6 a 8 anos e pediu dinheiro para comprar alguma coisa. Eu não ouvi, mas eu senti. Aquela criança era filho daquele homem que parecia ser de algum grupo diferenciado para aquela época, parecia ser uma pessoa poderosa. De outra vez sonhei com uma pessoa que tinha trabalhado comigo e ela estava caindo
em um precipício totalmente escuro e eu consegui agarrá-la pela blusa e trazê-la para a borda. Interessante que, ao mesmo tempo, a pessoa sonhou que estava caindo em um precipício e que eu a agarrava pela blusa e a trazia de volta. Como você explica isso? Temos que observar o contexto. Geralmente são pessoas que não conhecemos aqui, mas conhecemos no sonho, naquela realidade alternativa. Também podemos sonhar com pessoas que conhecemos. Tais experiências são oportunidades para que a nossa essência processe eventos anteriores de nossas vidas passadas que precisam ser resolvidos antes de adentrarmos mais na 4D, porque não podemos ficar agarrados lá. É como usar um lindo casaco de lã e ficar tentando impedir um gato de pular em cima de você. É claro que ele vai puxar um fio com a unha e a peça de roupa toda já era. Às vezes fazemos coisas que finalizam essas pendências. Salvamos alguém, somos salvos, falamos uma mensagem para alguém ou alguém nos transmite uma mensagem. A consciência capta tudo isso. Algumas pessoas mandam e-mails dizendo que sonharam comigo, que eu as levei a um lugar para aprenderem mais, como uma faculdade. Outras vezes, elas são levadas a um lugar e me apresentam a elas. Cada caso é totalmente diferente e quem enviou esses e-mails sabe que foi você. Então, quando sonho e algo me é dito, ou eu digo algo, assim que acordo eu gravo no celular. Registro porque sei que segundos depois eu vou esquecer. Recentemente eu tive um sonho onde eu cantava uma música. Ela não tinha letra, era só um canto. Eu acordei e gravei. Se eu não tivesse feito isso, seria impossível lembrar aquilo que eu entoei. Então, para quem tem sonhos recorrentes, que se repetem várias e várias vezes, identifique o ponto importante dessa linha de tempo. O que acontece que se repete? Pode ter sido algo que mudou a sua linha de tempo de forma alternativa e você precisa acertar isso, ou no mínimo saber que foi resolvido. Pode ser uma decisão que não conseguiu tomar, algo difícil de encarar, um trauma, ou visões tão rápidas, mas que continuam acontecendo naquela dimensão. Geralmente eu não sou envolvida, como eu disse, eu sou mais observadora. Lembro de uma experiência onde eu vi um local como se fosse um mercado, onde vendiam lanches, sucos em galões de vários tamanhos, em garrafas, e as moças que trabalhavam lá usavam o mesmo uniforme, e a supervisora vinha checar se tudo estava direitinho. Era muito exigente, autoritária, senti uma essência ruim nela. Então eu olhei e vi que ela reparava até o tipo de queijo que era vendido, se estava colocado da forma correta. Mas em um canto eu vi também encolhida uma das moças, uma atendente. Ela estava com medo. E eu interagi, eu perguntei o que aconteceu. E ela disse, eu estou com muita sede. E eu falei, por que você não bebe alguma coisa? E ela disse, ela não deixa. No caso, seria a tal supervisora. E eu respondi, levanta, bebe o que você quiser e o quanto você quiser. E foi um tipo de tom dizendo, eu assumo o que acontecer, deixa comigo. Mas bebe o que você quiser e o quanto você quiser, o resto eu resolvo. Ela me olhou nos olhos, se levantou, era bem magra, e ela pegou um galão de suco de laranja e começou a beber como se nunca tivesse bebido nada por dias. E ela tomou tudo e ela me agradeceu. Aí eu acordei com sede. Me levantei, fui na cozinha, bebi um copo de água gelada e eu expressei gratidão na hora de deitar e adormeci novamente. Sonhos que se repetem mostram algo que você precisa decifrar. Eles giram em torno de uma das suas linhas de tempo.
são importantes para você e para aquela linha de tempo em um mundo paralelo que tudo está ocorrendo simultaneamente. A última interação que lembro foi comigo mesma. Estava discutindo com outra versão de mim com pouquíssimas diferenças. Eu sabia que era eu e eu dizia: eu já fiz tudo, eu quero voltar para casa. Se o meu filho ficar amparado, tudo direitinho, eu posso voltar? E ela dizia: não, não é seu tempo ainda de voltar. E essa discussão parece que durou a noite inteira. Acontece que quando eu acordei, eu não lembro que decisão foi tomada, eu não lembro o que foi resolvido. E mais uma experiência, me permitam compartilhar, eu vi o Alex Collier me chacoalhando, segurando um dos meus braços, perguntando por que eu ainda estava falando a respeito dos Anunnaki. Ele estava com o livro na mão e balançava a mão com tanta força que o livro descolou no meio, as páginas começaram a cair por todo lugar. E detalhe, eu não acredito que tenha sido o Alex. Foi a forma que assumiram para me intimidar. O local está ainda dolorido, por incrível que pareça, parece que eu fiz várias séries de musculação num dia só. Quando criança eu quis ser astronauta, veterinária, bailarina, pediatra, nada disso aconteceu. Mas se tivesse acontecido, a minha linha de tempo seria outra e eu não estaria aqui. Em relação aos sonhos, pense, o que ficou pendente? Mesmo que não seja a sua vida no agora, reflita no que você sonha. O que deixei de fazer ou fiz que sofreu consequências na vida de outras pessoas, conhecidas ou não, nesses sonhos é a minha chance de resolver o que resultou nessas consequências para essas pessoas. Pense se não está repetindo a mesma programação. Seria o momento onde permitem que vejamos a nossa vida em mundos paralelos, o que fazemos ou o que fizemos? Será que entramos nos sonhos de nós mesmos, os que estão vivendo paralelamente a nós, e nós somos os intrusos dos sonhos deles? Compreender isso tudo pode aliviar a curiosidade e passaremos a entender que as linhas de tempo podem estar sendo insights para acabarmos com pendências, principalmente nesses dias do agora. E quando resolvermos, esses sonhos recorrentes não acontecerão mais. Mais uma vez, cito a série Matéria Escura, está na Apple, onde dentro de um quadrado construído por um físico quântico, há um multiverso. Entra-se naquele quadrado e, dentro daquele quadrado, surgem infinitas portas em um corredor infinito. É a mesma versão do agora em várias linhas de tempo diferentes. Cada porta que é aberta é a mesma coordenada de onde a caixa está acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, mas em milhares de versões diferentes. Por isso falamos, essa é a nossa realidade, a realidade do mundo no qual estamos. Sim, é um pequeno ponto de vista onde não temos a mínima ideia de como vivemos em outros mundos paralelos. E talvez isso seja uma coisa boa, porque ninguém pode existir em mais de um. O problema é que a nossa compreensão racional é muito limitada e só através da expansão da consciência podemos entender essas possibilidades. Entretanto, nós já ouvimos falar de casos de pessoas que juram que viram pessoas iguaizinhas a elas em algum lugar e depois não viram mais. Alguns cientistas físicos quânticos dizem que há pelo menos 11 dimensões acontecendo ao nosso redor ao mesmo tempo. Mas já tivemos comprovação da interação de dimensões, não duvidamos disso. Mas provar quantas dimensões são? O universo não pode ser colocado em um tubo de ensaio e rotulado. A nossa mente nunca vai entender racionalmente esses conceitos. Só uma mente em expansão pode começar a entender isso.
Talvez, em um mundo paralelo, agora, eu seja uma dona de casa normal que adora cozinhar e está colocando a mesa para o jantar da família. Talvez, em outro, eu seja astronauta e estejamos mais desenvolvidos e eu seja a comandante de uma expedição a Marte, quem sabe? Mas em outro eu posso estar muito doente, perto de partir. Afinal de contas, se eu sou fractal da fonte, eu posso me fractalizar em quantas essências quiser para vivenciar, por minha essência também, o que eu quero armazenar. Eu sou livre e ilimitada. E confirmando, esse tipo de situação não é controlado pelos programadores do sistema. Eles não têm essa influência sobre nós. Agora, os não-luz podem realmente invadir nossos sonhos em qualquer linha de tempo e podemos aprender a reagir dentro dos sonhos, lembrando quem realmente somos e agindo como quisermos agir, porque nós não estamos ali no corpo biológico. Então não podemos ficar intimidados. Nós não estamos na limitação do corpo 3D, nem eles. Há muitos anos, minha mãe viajou e trouxe para mim o meu nome entalhado por índios. Era um chaveiro. O chaveiro quebrou, se foi, ficou aquele meu nome e eu coloquei em um lugar e um dia eu disse, se for possível, coloquem meu nome de outro jeito. E alguns dias depois, eu passei e reparei que a peça entalhada estava de cabeça para baixo. Eu desvirei e não fiquei impressionada, só confirmou o que eu precisava saber. Portanto, se você sonhar com algo como o fim do mundo, pode não ser realmente o fim do mundo, mas o fim de algum ciclo que precisa terminar em um ponto determinado na sua vida. Quando eu sonho a respeito de alguma coisa, eu não conto para ninguém, principalmente se é um acontecimento geopolítico, algo em outro país. Pode acontecer na minha geração ou em outra e acontecer em outra linha de tempo. Eu já vi minha alma gêmea. Eu e minha alma gêmea. Não era eu, era outra eu. Mas eu fiquei imensamente feliz por ela porque vi que era algo perfeito. Nossa consciência em expansão pode nos proporcionar muito mais quando estamos firmes em nossas conexões. Se você desejar, envie sua experiência para o nosso e-mail. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão pela ajuda ao canal de outra forma. Tem sido muito significativo para nós. Continue nos ajudando. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.